Política Impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura no YouTube, na Rádio Transforma e na RTF. Falaremos hoje, novamente, do Brasil. Aquilo que está a passar no Brasil é algo de extremamente grave e que tem de ser suficientemente falado para não passar em vão, como infelizmente está a passar para grande parte da população brasileira. É algo de extremamente grave, um conjunto de ações e omissões do próprio presidente Bolsonaro. É extremamente grave também um conjunto de atos do Ministério Público Brasileiro, no que toca particularmente ao procurador Deltan Dallagnol, que dirige as operações da Lava Jato, que tem mostrado um comportamento a todos os títulos censurável. Falamos, em primeiro lugar, do Presidente da República. Ora bem, aquilo que veio a lume nos últimos dias do Presidente da República é demasiado grave para ele se manter no exercício das suas funções. Uma coisa extremamente grave foi o facto de ele dizer que contava ao Presidente da Ordem dos Advogados Brasileiras, Luís Filipe Santa Cruz, tudo aquilo que aconteceu com o assassinato do pai. O pai de Filipe Santa Cruz, Miguel Santa Cruz, foi assassinado pelos esbirros da Força Aérea Brasileira em 1973 por ser contestatário da ditadura militar, e Bolsonaro declarou que, afinal de contas, sabia tudo sobre o assassinato do pai de Filipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados Brasileiros. Ora, só aqui está a confissão de um crime. Bolsonaro, como Presidente da República, tem, à luz do Código Penal, o Estatuto de Funcionário Público e, portanto, a obrigação, o dever legal de denunciar crimes praticados contra cidadãos brasileiros e, particularmente, um crime tão grave como este, como é o do assassinato. Devendo, por virtude das suas funções, fazer a denúncia desse crime, e não o fazendo, ele está, no fundo, a encobrir um crime e está ele próprio a praticar um crime, nomeadamente de não cumprimento dos seus deveres funcionais. Eventualmente um crime de prevaricação, outro qualquer, que se venha a demonstrar que ele exerceu e que é indiciado já pelo seu comportamento. Filipe Santa Cruz fez uma queixa que está a ser ao Supremo Tribunal Federal, que está a ser tratada pelo juiz do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, e nessa queixa certamente que haverá um processo de inquérito no qual o próprio Presidente da República tem forçosamente de responder. Deve responder e deve responder com verdade. Se não responder com verdade, comete um crime também de falsas declarações. Portanto, há aqui um conjunto de factos que indicia não só aquilo que se fala sobre Bolsonaro, que ele tem incontinência verbal, mas também que está a praticar crimes. Mas não só a praticar crimes. São crimes que indiciam uma baixeza moral inacreditável. Imagina-se o sofrimento de um homem, ou de uma família até, como a família do Presidente da Ordem dos Advogados Brasileiros. Imagine-se o sofrimento dessa família perante as palavras do Presidente Bolsonaro. Bolsonaro, oxalá que ele nunca sofra algo de semelhante como
fez sofrer a família de Filipe Santa Cruz. E esperamos que a justiça brasileira faça alguma coisa para terminar com esta infâmia do presidente do Brasil. Mas não só, é que Bolsonaro parece ultrapassar todos os limites. Ele parece que, para ele, o seu estado de presidente é um estado de um ditador num regime de exceção. Ele, volta e meia, está a referir-se à ditadura militar como algo de extremamente bom para o Brasil. E é assim que ele está a agir como presidente do Brasil, com um desprezo total pela opinião pública, com um desprezo total pelo elementar bom senso. Falemos agora, para além daquilo que acabei de falar relativamente ao pai do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, falemos agora do que sucedeu com a nomeação do próprio filho, Eduardo Bolsonaro, para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele teve o descaramento de dizer que, sim senhor, ele estava ali a nomear o filho para favorecer o próprio filho. É absolutamente inacreditável que isso aconteça. Um presidente dizer que nomeia o filho para favorecer a própria família, para favorecer o próprio filho. Como é que isso é possível? Só num país onde há alguém que se sente acima da lei e que se sente acima do respeito que o povo brasileiro lhe deveria merecer. Mas a questão até mais grave do que isso é que Eduardo Bolsonaro, não é, para além de ser um ignorante absoluto, ele tem outras características. É que ele foi nomeado por Steve Bannon, o indivíduo, o homem que delineou a estratégia para colocar Trump na presidência. Ele foi nomeado por Steve Bannon como embaixador do movimento, o movimento que Steve Bannon está a levar a cabo em todo o mundo, particularmente neste momento na Europa. Ele está neste momento na Europa para desencadear esse movimento e através da sua atuação nos meios de comunicação, incluindo nos meios digitais de comunicação. Ele está a criar um movimento que já levou-se, nomeadamente, Salvini ao poder, o fascista Salvini da Itália, que já levou o mentiroso e desonesto Boris Johnson ao poder na Inglaterra e à saída também do Reino Unido da União Europeia, e nomeou como embaixador do movimento na América Latina. Isto é, neste momento, Eduardo Bolsonaro é o embaixador do movimento de Steve Bannon, do fascista e racista Steve Bannon, na América Latina. Ora, Steve Bannon é, obviamente, um agente da CIA. E de uma parte da CIA que apoia Trump. A CIA não é toda ela uma organização uniforme, mas apoia Trump. É muito difícil que, sucedendo isso, o Eduardo Bolsonaro não seja agente da CIA. E só assim se explica a paixão de Trump pela nomeação de Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Aliás, tudo isso vem na sequência de reuniões de Eduardo Bolsonaro com a CIA quando Bolsonaro se deslocou ao Brasil. Eduardo Bolsonaro foi o único a estar presente nas reuniões de Bolsonaro com Trump, às quais nem o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro pôde assistir, e Bolsonaro
eventualmente pensando já nomear o filho, levou o filho Eduardo a essas reuniões com o presidente Trump. Tudo isso apenas se explica se Eduardo Bolsonaro for efetivamente um agente da CIA. E sendo assim, além de indivíduo infame, há a possibilidade de Bolsonaro ser um traidor à pátria brasileira. Era importante que a justiça brasileira investigue isto, investigue se Eduardo Bolsonaro é ou não agente da CIA e se Bolsonaro está ou não a cometer um crime de traição à pátria brasileira. O que é espantoso, no meio de tudo isto, é que cerca de 46% da população brasileira apoie estas ações de Bolsonaro. Houve um sociólogo brasileiro que disse que grande parte da população brasileira tinha um complexo de vira-latas. Mas aquilo que esta aprovação das ações infames e criminosas de Trump indicia é que não é só isso, é algo de muito mais grave. É que a população brasileira, uma boa parte, quase metade da população brasileira, o que tem é, sobretudo, um desprezo por si própria. Esperamos que o Brasil mude para bem do país mais rico do mundo, do país irmão, do maior país falante da língua portuguesa, para bem do povo brasileiro, que merece muito melhor do que está a ter. E com isto despeço-me. Até ao próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.